Paz e graça, shalom, paz de Deus, meus caros irmãos e irmãs. Eu quero nesta manhã ler um trecho da palavra de Deus para nossa meditação, aonde está escrito no Salmo Salmo 3, no primeiro e no segundo e no terceiro versículo. Eu falei capítulo, mas Salmo não tem capítulo. Salmo é um livro que era usado muito para cantar, louvar a Deus, né? E muitos salmos foram escritos por Davi. E este aqui é um deles. É um salmo que foi escrito pelo rei Davi, um homem conhecido em Israel, que era rei, e diz a palavra de Deus que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ver o que está escrito aqui. Você medite bem, porque por certo você precisa de ouvir alguma coisa essa manhã para alimentar a tua alma, para te dar força para mais um dia você poder ir em frente e fazer a vontade de Deus. Hoje vai ser um dia diferente. Por que é diferente, irmão? Porque cada dia que se aproxima, as coisas vão ficando diferentes, irmão. Se aproximando mais à volta do Senhor e a nossa dependência, que nós temos que ser sempre dependentes do nosso eterno Deus, de Elohim, o único Deus, e de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Porque só através de nós dependermos dele, porque de nós não temos nada. Então vamos ler aqui para a nossa meditação. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Vamos ler mais um versículo. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Só até aqui, irmão. É um salmo pequeno, mas eu senti de ler só até aqui. Então aqui, irmãos, nós percebemos que Davi, irmãos, ele era um homem de Deus, já era rei, estava fugindo do seu próprio filho, Absalão, que queria tomar o seu lugar. Mas ele ali, irmãos, não confiou na sua capacidade dos homens que estavam com ele, porque eram homens treinados, adestrados. Não confiou na sua inteligência humana, que poderia fazer com que houvesse alguma coisa para tirar aquele filho dele do trono. Ele não queria colocar a mão, porque tem coisas, irmãos, que nós mesmos, se nós formos colocar a nossa mão, nós acabamos estragando. Então, às vezes, tem coisas que nós temos, a maioria delas, nós dependemos de Deus para tudo, irmão. Para respirar, para andar, para viver. Pensa você que você tem alguma coisa porque você é sábio, porque você é inteligente, porque você lutou e conseguiu. Não, foi porque Deus quis te abençoar nessa parte. Você e eu devemos compreender que somos dependentes de Deus. Irmãos, e tivemos uma grande sorte. Por quê? Porque no tempo sacerdotal, irmãos, até o sacerdote, para se apresentar diante do Santo dos Santos, ali onde estava a Arca do Concerto, irmãos, ele precisava se consagrar muito, muito, irmãos, porque ele tinha que estar num grau de espiritualidade muito grande para poder chegar diante daquele lugar sagrado. Irmãos, quando eu digo grande, não é que ele tinha que se sentir orgulhoso, não. É diferente. Ele tinha que se sentir o nada.
ele tinha que saber que ele não é nada, que ele depende de Deus, que ele precisa de Deus, que sem Deus ele não consegue fazer nada. E se você pensa assim, mesmo que você esteja num lugar elevado, numa posição elevada, mesmo que você tenha condições para resolver alguns problemas da tua firma, da tua empresa, do teu trabalho, da tua vida espiritual, que é principal, mas seja sempre dependente de Deus. Eu sempre tenho falado, nós nunca podemos dizer que nós não precisamos de alguém, porque sempre nós, irmãos, precisamos sim, às vezes, de uma pessoa para nos ajudar, de uma pessoa que nós temos uma determinada intimidade para pedir um socorro, até na parte material. E isso não é vergonhoso, irmãos? Vejamos que um profeta, salvo erro, Elias, ele foi até uma viúva que estava em Serepta. Irmão, imagine um homem ir pedir alimento para uma viúva pobre que já não tinha nada. Porque Deus faz assim, as coisas de Deus elas vêm muitas das vezes no inverso daquilo que nós pensamos. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa, Deus é soberano e tudo que Ele faz tem uma razão. Não pense você que você vive sem razão, sem esperança, sem motivo para viver. Se você vive, é porque o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o próprio Deus que criou o céu e a terra, Adonai, Ele já fez, Ele já sabe e Ele já fez um projeto na tua vida. E o que você precisa apenas é crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Não existe outro caminho, não existe outra razão. Aí você fala, mas você fala em Yeshua HaMashiach e depois fala Jesus Cristo. Irmãos, é que eu estou acostumado a ler a minha Bíblia judaica que eu tenho. Então eu falo. E a mesma coisa, não tem diferença, irmãos. Jesus Cristo é a transliteração de Yeshua HaMashiach. Então Deus sabe que eu estou falando da mesma pessoa. Então, irmãos, tem pessoas que não entendem e ainda criticam que não deveria falar assim. Você deveria de procurar compreender melhor as Escrituras. Não vai atrás de conversa que não pode ler, que não pode estudar, não faça isso. Porque se você se aprofundar nas leituras das Escrituras, você vai ter conhecimento. E você tendo conhecimento e Deus iluminando a tua mente, você vai ser livre do sistema religioso que está, a maioria, não vou generalizar, mas a maioria já está se contaminando com o pecado, com a mentira, com ganhos excessivos, irmãos, e para poder fazer as coisas não para os outros, mas para si próprio. E nós, irmãos, que somos pequeninos, humildes, às vezes sofremos para conseguir alguma coisa e ainda até percebemos, irmãos, que por mais que nós lutamos, parece que é difícil, irmão. É difícil alguém fazer alguma coisa para estender a mão, sabe? Mas nós temos uma esperança, porque nós dependemos de Deus, não dependemos do homem. Nós não dependemos do homem. Nós somos o que somos, e sabe o que nós somos? Nada. Não somos nada. Ah, mas o irmão fala bem, o irmão tem uma boa dicção, isso e aquilo. Irmão, eu não tenho nada. Tudo isso que você vê às vezes eu falar, eu não sou nada, irmão. Eu sou apenas um pequeno servidor que Deus quer se usar por misericórdia. Isso me alegra. E você? Você não quer ser usado por Deus? Você também não quer fazer alguma coisa, por mínimo que seja, para agradar o Criador? Ele merece. Irmãos, se nós fôssemos ver o que Deus faz por nós todo dia, porque o dia que nós vivemos hoje é um milagre. Nós vivemos dependentes de Deus. Por isso que Davi falava nesse salmo que os adversários dele, ele era rei, mas os adversários dele se multiplicavam de uma tal maneira, irmãos, e se levantavam contra ele. Bendito o nome santo do Senhor. Diz aqui na palavra, muitos diziam da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Olha,
Muitos diziam que Deus nem estava com ele, irmão. Quantos que dizem para você, para mim, que Deus não está conosco? Mas saiba, irmão, presta atenção, aleluia. Deus está com você. E você não vai perder o direito da vida eterna se você guardar, se humilhar, se você ser sincero diante de Deus. Sinceridade não salva, mas a sinceridade em Deus, em Cristo e na palavra, ela tem uma junção. Por que ela tem uma junção? Porque você está sendo sincero naquilo que está escrito. Certo, irmão? Por que o irmão diz que sinceridade não salva? Eu vou explicar para você. Uma pessoa pode ser um ladrão, certo, irmãos? E a polícia vai lá e prende ele. De repente, a polícia fala, foi você que roubou? Ele fala, foi. Mas por que você foi? Você está arrependido? Não. Eu já vi reportagens assim. Ele está sendo sincero. Mas ele não vai ser salvo porque ele continua fazendo a mesma coisa. A não ser que ele crê em Jesus Cristo e Deus, o Senhor Jesus Cristo muda a sua vida. Irmão, Deus quer mudar a vida de muitos usando de você. Usando de mim. Irmãos, vamos procurar nos ajudarmos, nós que somos cristãos. E aí no Brasil, cuidado, irmãos. Deus me mostrou mesmo que aí está uma luta espiritual muito grande. E se o povo brasileiro não orar, irmão, não clamar, vocês olham, eu vou dizer uma coisa. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Vocês devem invocar a Deus mesmo, buscar o Senhor, colocar o rosto em terra. Não é uma brincadeira, irmão. Porque se entrar uma coisa estranha aí para governar o país, vocês vão perder a liberdade de poder ler as Escrituras. Vocês vão ver a ideologia de determinadas coisas que eu não vou falar aqui, porque eu não sei se o YouTube vai mandar meu vídeo, porque ó, eu estou sendo boicotado, irmão. Né? Então, eu percebo isso, meu canal parece que difícil, é muito difícil, e parece que os irmãos às vezes não tem tempo de passar o vídeo. Eu peço para os irmãos, por favor, passe o vídeo, eu estou falando a verdade, irmão. Precisa orar pelo Brasil. Ah, de que partido, irmão, é? Eu sou de Jesus Cristo, irmão. Então, aquele governo que eu olho com os meus olhos, e ele está mais inclinado para as coisas de Deus, eu prefiro ele. Ah, mas se for um engano, pelo menos não foi meu engano, certo, irmão? Porque aí ele falava o que eu queria ouvir, o que eu precisava ouvir, o que a nação precisa ser. Mas agora, se eu escolher o outro que já fala mal de determinadas denominações, fala, aleluia, que vai mexer nas comunicações, como isso que eu estou fazendo agora. Será que nós vamos ter essa liberdade sempre? Irmãos, vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus. Nós dependemos de Deus e os nossos inimigos estão se multiplicando. Mas eu não quero dizer inimigos pessoas. Existe um mundo espiritual e nesse mundo espiritual, irmãos, tem muitos inimigos que se levantam e nós precisamos estar guardados debaixo das potentes mãos do Eterno. Lembra-te de uma coisa, só debaixo das mãos do Eterno é que nós temos a proteção. Se nós não estivermos debaixo da mão dele, não temos a proteção. Vemos o que Davi falou aqui nesse salmo. Irmão, poderia ler esse salmo todo. Em hebraico é Telehim. Salmo quer dizer Telehim. Certo, irmão? Telehim. Então, irmão, olha aqui que ele falou nesse Telehim. Ele disse aqui, mas tu, Senhor... Alguém dizia que não havia salvação na alma dele. Mas ele tinha certeza e convicção que Deus estava com ele. Porque ele disse, mas tu, Senhor, és um escudo. Glória a Deus. Você percebe? Ele era rei. Ele podia falar, peraí, nós temos um pequeno grupo aqui, mas nós temos uma estratégia de guerra, nós vamos mostrar para eles que nós vamos vencer. Não. Ele ficou ali clamando e disse, mas tu, Senhor, tu, Adonai, és o meu escudo. Bendito o nome santo do Senhor. Para mim, a minha glória. Para mim, a minha glória. Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. Quer dizer, a glória dele é o Senhor que estava nele. É como o que é a glória do sol? É a luz que está no sol, que Deus colocou nele. O sol não é para ser adorado. Tem pessoas que adoram o sol. Não, mas Deus deu para ele uma luz. Se Deus tira a luz dele,
Acabou. Entendeu? Tinha igrejas, denominações que eram cheias da glória de Deus dentro delas, mas começaram a se inclinar para heresias, para coisas que não eram boas, e todo aquele que se inclina para isso, deixando Cristo Jesus, que é o principal, irmão, Salvador, e começa a adorar CNPJ, placa denominacional, e não entende que a placa denominacional apenas é um indicativo que ali tem um povo que se reúne, só isso. Mas infelizmente hoje, irmãos, nós estamos vendo aí balcão de negócios, não vou dizer em todos, porque tem pessoas honestas ainda, tem igrejas honestas, mas infelizmente, irmãos, estão se rendendo ao sistema da federação do anticristo. E nós temos que ter cuidado, nós não sabemos quando isso vai acontecer, quando vai finalizar esse assunto que é fato. Bendito seja o Senhor. Eu vou encerrar aqui dizendo, irmãos, vamos depender de Deus. Porque Davi disse, Senhor, Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha, irmão, vocês perceberam uma coisa aqui? Ele estava fazendo um salmo pedindo para que Deus livrasse ele dos inimigos. E ao mesmo tempo ele já agradeceu, dizendo, Tu me ouviu desde o seu santo monte. Peça, creia que Deus vai te ouvir, que Deus vai cumprir na tua vida aquilo que Ele falou, que Ele principalmente quer te dar a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, vamos seguir o caminho em frente. Não vamos olhar, irmãos, para pessoas que desprezam as Escrituras, que desprezam o nome de Deus, que brincam com as coisas de Deus, que fazem chacotas com as coisas de Deus, que levam as coisas de Deus com pouca importância, que brincam com Deus. Quantas mídias estão brincando com Deus, irmãos? Quantos homens estão brincando com Deus? Deus é amor, mas Ele também é justiça. Fazendo pouco caso de quem lê a Bíblia, desprezando as Sagradas Escrituras, já não creem mais nem que ela é a palavra de Deus, irmão. Estão jogando ela em segundo plano, para que o povo não acredite mais em nada. Mas hoje eu digo para vocês, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor é o nosso Deus, e nós somos eternos dependentes dEle. E se nós dependemos dEle no momento oportuno, quando tudo acabar, que nós não temos saída, Ele aparece, porque Ele não deixa desamparado aquele que nele confia. Não que nós somos justos, eu não me acho justo, eu não me acho nada, eu me acho zero, mas eu sei que o zero, irmãos, eu só não quero ser zero à esquerda, mas quero ficar na direita, e que o número 1, que o Aleph, a primeira letra lá do alfabeto hebraico, que significa também que o Aleph esteja na minha frente, o único Deus, que Adonai, Yeshua, Jesus Cristo, esteja na minha frente. Sabe o que vai acontecer? Aí aquele zero, ele passa a ser 10. Mas se juntar outro zerinho, ele passa a ser 100. Se juntar outro, ele vai aumentando o valor. Ó zero que está aí. Vamos juntar nossas forças junto com aquele que é o primeiro. Porque nós vamos ver, irmão, a nossa força é pequena, não temos nada. Mas se o número 1, que é o eterno, estiver na nossa frente, nós venceremos. Aleluia, ainda que passamos por lutas e por provas, você está provado? Dá glória a Deus, porque o Senhor olha a tua prova, olha a tua prova, a tua luta na ótica espiritual e perceba que você está sendo testado para alguma coisa. Deus quer de você, quer de mim alguma coisa. Precisamos buscar, orar. Nós não somos fanáticos, nós somos pregadores da palavra de Deus, por misericórdia, porque nós não somos nada, mas o Senhor é tudo no nosso nada, no nosso vazio, na nossa muitas das vezes incompetência, na nossa incapacidade. Porém, o Senhor vem e nos faz competentes, o Senhor vem e nos dá capacidade. Tudo é o Senhor em nós e nós somos apenas um zero. Dá glória a Deus porque você tem o Senhor como você sendo
dependente unicamente dele. Você não depende desse nem daquele. Ah, mas aquele te ajudou, aquele também te ajudou. Me ajudou por quê? Porque Deus fez ele sentir. Aleluia. A gente às vezes põe alguma coisa aí debaixo, uma inscrição, alguma coisa para ajudar em alguma parte, porque às vezes surge uma necessidade, uma visita, uma viagem. Mas irmão, só Deus para mexer nos corações. E nós não estamos aqui para negociar a palavra de Deus, nem para fazer balcão de negócios. O nosso negócio é Jesus Cristo, aleluia, Yeshua HaMashiach, e é um dia entrar no reino da glória para cantar o cântico da vitória que ainda não foi cantado. Amém. Que o Eterno seja glorificado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech halá olam. Bendito seja o Deus do universo. Fiquem com Deus. Shalom, paz de Deus, paz e graça. E vamos ficar firme, porque aquele que estiver em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Amém e amém.